E Paulo aqui, ele vai nos trazer algumas lições preciosas. Ele começa falando sobre a essência do Evangelho. Então, em primeiro lugar, pensemos juntos sobre que é a essência do Evangelho. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a essência do Evangelho. Vou repetir o verso de 1 a 3 para os irmãos aqui na tela. Irmãos, venham lembrar-vos, diz Paulo, o Evangelho que vos anunciei. Então olha o que Paulo está dizendo. Eu quero lembrar vocês, meus irmãos, minhas irmãs, do Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei que também recebi, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Paulo aqui está falando do Evangelho. Eu quero lembrá-los, eu quero trazer à memória de vocês, amados irmãos de Corinto, os corintianos, Coríntios, quero falar a vocês sobre o Evangelho. O Evangelho, diz lá, venho lembrar-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei. Ele fala o Evangelho que fora anunciado pelo apóstolo Paulo. Ele fala do Evangelho que fora recebido pelos seus ouvintes. O Evangelho que eu ministrei a vocês, o Evangelho que vocês receberam, o Evangelho que vocês estão perseverando, porque vocês estão perseverando neste Evangelho. Este Evangelho que for anunciado, recebido, a perseverança, o Evangelho que foi retido por vocês. Ou seja, vocês trouxeram o Evangelho ao coração, vocês não deixaram de lado, vocês não abandonaram o Evangelho, vocês abraçaram o Evangelho, reteve o Evangelho no coração. Vocês, ao reter este Evangelho, vocês realmente estão crendo neste Evangelho. O Evangelho que vocês creram. E Paulo chega a dizer aqui, a menos que tenhais crido em vão, verso 2, a menos que tenhais crido em vão, o Evangelho que vou-lo preguei, como vou-la preguei. Verso 3 diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Verso 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele diz, segundo as Escrituras. O Evangelho que está fundamentado aonde? Nas Escrituras. Não é o Evangelho fruto da imaginação de Paulo, não é o Evangelho fruto do seu momento de raciocínio, de pesquisa, mas o Evangelho que ele recebeu, o Evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então veja e perceba no verso 3, que a pregação do Evangelho, ela já envolve três coisas. Ela envolve Cristo, ela envolve pecado, ela envolve morte. E também uma quarta coisa, e a fundamental de todo o capítulo, ela envolve a ressurreição. Evangelho que não fala de Cristo não é evangelho. Evangelho que não confronta o pecado não é evangelho. Evangelho que não fala da morte de Jesus também não é evangelho. E evangelho que não fala da ressurreição não é evangelho. E este evangelho, ele está fundamentado nas Escrituras. Verso 4 ele diz, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi enviado, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, tudo
segundo as Escrituras. Então, o seu fundamento, a sua base, o seu alicerce está fundamentado, alicerçado na Escritura, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Repito para você, qualquer pregação que não tenha sangue de Cristo, que não tenha Jesus, que não tenha sacrifício, que não confronta o pecado, não é Evangelho de Jesus